Gomes de Oliveira Otesbach, sou professor de arte e hoje nós viemos trabalhar o modernismo no Brasil. O modernismo no Brasil, o que vocês entendem por modernismo? Quem foram os percussores? Quem foram os artistas? Como que surgiu esse movimento? Por que surgiu esse movimento? E por que a Semana de Arte Moderna de 1922? Por que ela é tão importante? Ok? Hoje nós vamos estudar sobre a arte moderna no Brasil e Semana de Arte. A Semana de Arte Moderna de 22, realizada no Teatro Municipal de São Paulo, contou com a participação de escritores, artistas plásticos, arquitetos e músicos. Inserida na festividade da comemoração do centenário da independência do Brasil, em 1922, a Semana de Arte Moderna apresenta-se como a primeira manifestação coletiva pública na história cultural brasileira, a favor de um espírito novo e moderno, em oposição à cultura e à arte de teor conservador, predominantes no país desde o século XIX. Entre os dias 13 e 17 de fevereiro de 1922, realiza-se um festival com uma exposição com cerca de 100 obras e 3 sessões literárias e músicas noturnas. A produção de uma arte brasileira afinada com as tendências vanguardistas da Europa, sem perder o caráter nacional. Era uma das grandes aspirações que a semana tinha de divulgar. São Paulo dos anos 20 era a cidade que melhor apresentava condições para a realização de tal evento. Trata-se de uma próspera cidade que recebia grande número de imigrantes europeus e modernizava-se rapidamente. Com a implantação de indústrias e reurbanização, era enfim uma cidade favorável a ser transformada num centro cultural da época, abrigando vários jovens artistas. Aqui nós temos São Paulo dos anos 20 e São Paulo dos anos 2021. Esse era o ano em que o país comemorava o primeiro centenário da independência, e os jovens modernistas pretendiam redescobrir o Brasil, libertando-o das amarras que o prendiam aos padrões estrangeiros. Seria então um movimento pela independência artística do Brasil. Os jovens modernistas da semana negavam antes de mais nada o academicismo nas artes, e a essa altura estavam já influenciados esteticamente por tendências e movimentos como o cubismo, o expressionismo e diversas ramificações pós-impressionistas. Até aí, nenhuma novidade, nem renovação, mas partindo desse ponto, pretendia utilizar tais modelos europeus, de forma consciente para uma renovação da arte nacional, preocupados em realizar uma arte nitidamente brasileira, sem complexos de inferioridade em relação à arte produzida na Europa. Essa arte nova aparece inicialmente através da atividade crítica e literária de Oswald de Andrade, Minotti del Pietro, Mário de Andrade e alguns outros artistas que vão se conscientizando do tempo em que vivem. Oswald de Andrade, já em 1912, começa a falar do Manifesto Futurista de Marinetti, que propõe o compromisso da literatura com a nova civilização técnica. Ao mesmo tempo, Oswald de Andrade alerta para a valorização das raízes nacionais, que devem ser o ponto de partida para os artistas brasileiros. Assim cria movimentos como o Pau-Brasil, escreve para os jornais expondo suas ideias renovadoras de grupo de artistas que começam a se unir em torno de uma nova proposta estética. Revista Paulista, editada em São Paulo de 1911 até 1918, tinha como principal articulador Oswald de Andrade e Emílio de Menezes. Revista de cunho literário, esportivo, Sociedade Paulista, crítico e com ideias pré-modernistas, muito bem impressa e redigida. Esta é a capa do número 59 de 21 de setembro de 1912, com uma crítica feroz ao governo do presidente Hermes da Fonseca, 1910-1914, que instituiu o estado de sítio no Brasil. Antes dos anos 20, são feitas em São Paulo 2 exposições de pintura que colocam a arte moderna de um modo concreto para os brasileiros.
a de Lazar Segal em 1913 e a de Anita Malfatti em 1917. Vindo da Alemanha, o pintor Lazar Segal realizou uma exposição em São Paulo e outra em Campinas, ambas recebidas com uma fria polidez. Desanimado, Segal seguiu de volta à Alemanha, só retornando ao Brasil 10 anos depois, quando os ventos sopravam mais a favor. A exposição de Anita Malfatti em 1917, recém-chegada dos Estados Unidos e da Europa, foi outro marco para o modernismo brasileiro. As obras da pintora, então afinada com as tendências vanguardistas do exterior, chocaram grande parte do público, causando violentas reações da crítica conservadora. Dessa polêmica, o artigo de Monteiro Lobato para o jornal O Estado de São Paulo, intitulado A Propósito da Exposição Malfatti, publicado na seção Artes e Artistas da edição de 20 de dezembro de 1917, foi a reação mais contundente dos espíritos conservadores. A exposição, entretanto, marcou o início de uma luta, reunindo ao redor dela jovens despertos para uma necessidade de renovação da arte brasileira. Além disso, traços dos ideais que a semana propunha já podiam ser notados em trabalhos de artistas que dela participam, além de outros que foram excluídos do evento. Desde a exposição de Malfatti, havia dado tempo para que os artistas de pensamentos semelhantes se agrupassem. Em 1920, por exemplo, Oswald de Andrade já falava de amplas manifestações de ruptura com os debates abertos. Essa divisão entre os defensores de uma estética conservadora e os de uma renovadora prevaleceu por muito tempo e atingiu seu clímax na Semana de Arte Moderna. No interior do teatro foram apresentados concertos e conferências, enquanto no saguão foram montadas exposições de artistas plásticos como os arquitetos Antônio Moya e George Lichtenberg, os escultores Victor Brecht e W. Heinberg, os desenhistas e pintores Anita Malfatti, Di Cavalcanti, John Graça, Martins Ribeiro, Zina Aitá, João Fernando de Almeida Prado, Inácio da Costa Ferreira, Vicente do Rego Monteiro e Di Cavalcanti. O idealizador da semana é o autor do desenho que ilustra a capa do catálogo, que é esse aqui. Além disso, havia escritores como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Minotti de Alpiettia, Sérgio Miliete, Plínio Salgado, Ronald de Carvalho, Álvaro Moreira, Renato de Almeida Ribeiro Couto e Guilherme de Almeida. Na música estiveram presentes nomes consagrados como Villa-Lobos, Guiomar Novaes, Hernani Braga e Frutuoso Viana. A semana, de uma certa maneira, nada mais foi do que uma abolição de novas ideias, totalmente libertadas, nacionalistas, em busca de uma identidade própria e de uma maneira mais livre de expressão. Não se sentiam, porém, um programa definido. Sentia-se muito mais um desejo de experimentar diferentes caminhos do que de definir um único ideal moderno. Agora, pessoal, a gente vai fazer um relato. Eu quero que vocês observem tudo que foi falado e vamos fazer um relato sobre a arte naquele contexto. Como que era a arte? Como que a sociedade via o conservadorismo? Tá? Então eu quero que vocês relatem, consigam mostrar como que se vivia a cultura e o povo brasileiro daquela época.